Olá pessoal, vamos aqui para o segundo episódio deste projeto resolvido, né? no nosso tutorial desse projeto. Então vejam só, no projeto anterior, no dimensionamento, né, na tentativa anterior, nós verificamos que o número de grampos necessários para o número de grampos, né, necessário para realizar o serviço, ele excedia a perda de carga no caso do ânulo. No tubo, ok, mas no ânulo a perda de carga permitida é 90 kPa e nós predissemos aqui um valor de 546 aproximadamente, o que é um valor muito grande, né? Se deveu principalmente à velocidade do ar no ânulo. Pois bem, a nossa segunda tentativa no percurso natural aqui de dimensionar essa bateria, né, para realizar o serviço, será uma associação série paralelo, uma vez que os grampos já foram dados, já foram especificados, a tubulação já está toda especificada e nós estamos tentando realizar o serviço utilizando esse equipamento. Não temos a liberdade aqui de escolher tubulação, de especificar tubulação, certo? Então vamos dividir a corrente problemática, a corrente que está com excesso de pressão, tá? Excesso de queda de pressão. Então a corrente do ânulo, né, eu vou dividir aqui a vazão total por 2. Vou começar fazendo uma associação série paralelo com duas correntes paralelas. Se for necessário eu vou dividir em 3, em 4, etc. Né, de maneira que a perda de carga, né, ou a queda de pressão não seja excedida. Assim sendo, vamos trabalhar com duas baterias, né, em paralelo, duas subbaterias, podemos dizer assim. Em cada bateria a corrente de ar terá a vazão de 1,94 kg por segundo. A alocação vamos manter o metanol no tubo e o casco o ar, certo? Então essas serão as nossas vazões. Metanol, a mesma vazão usada no dimensionamento, né, no projeto anterior. E a vazão aqui do ar será a metade, 1,94. Desta vez, como o modelo do equipamento muda, né, quando nós associamos em série paralela, nós temos um outro trocador, tá? E aí a força motriz de temperatura não é mais a ΔTmL, não será mais. Nós temos que usar essa equação, né, a equação de FSP, para calcular a força, né, motriz para a transferência de calor nesse trocador, força motriz média. Então, para calcular a FSP, nós precisamos dos parâmetros P2 e R2. Repare que eu vou dividir a corrente quente, né, que é o ar, né, seria o correspondente ao gás de chaminé que está sendo usado para aquecer o metanol. Então, calculando o P2, nós temos 0,72 e R2 6,7 aproximadamente. Com esses valores dos parâmetros P2 e R2, nós calculamos o FSP, que deu 0,2. E assim, a força motriz, né, a diferença média de temperatura, será o fator FSP, fator série paralelo, vezes o ΔT máximo no trocador. E o ΔT máximo ocorre de ser a temperatura de entrada do fluido quente menos a temperatura de entrada do fluido frio. Essa é a maior temperatura no equipamento, uma vez que o fluido quente entra e vai sendo resfriado. E aqui nós temos a menor temperatura no equipamento, uma vez que o fluido frio entra e uma vez que entrou no equipamento vai sendo aquecido, tá? Fazendo os cálculos aqui, nós obtemos 22,24 Kelvin, ou grau Celsius, né, já que o delta é o mesmo. Aqui vem a primeira observação importante. Olha só, quando nós dividimos a corrente, a ΔT média, que no caso anterior, com ambos ânulo e tubo em série, tudo em série, sem dividir corrente, a ΔTmL foi 33,7. Agora, com uma divisão, pessoal, do ânulo, veja que a força motriz, o ΔT médio, caiu para 22,4, certo? Então repare que se a força motriz de temperatura cai, a área vai aumentar. Basta você lembrar da equação de projeto, Q igual a U vezes A vezes a ΔT média. Então se a ΔT média caiu para o mesmo global, né, vamos assumir que o global está aí, é o mesmo, é ceteris paribus, a área de troca térmica terá que aumentar. Isso é o que vai acontecer, certo? Na divisão em duas correntes, a nossa expectativa, né, a grosso modo, é que o problema da queda de pressão se resolva, né? Por quê? Quando eu divido em duas correntes,
né, paralelas, a queda de pressão, numa estimativa grosseira, cai para 1/8. Por que 1/8? Porque eu reduzo a vazão, né, a vazão reduz o fluxo mássico para metade. O fluxo mássico está ao quadrado na equação de queda de pressão, então fica 1/4. E aí eu também reduzo o comprimento, né, percorrido pelo fluido, que é 1 sobre L, caindo para metade é 1/2, fica 1/4 vezes 1/2 dá 1/8. Então, a grosso modo, como nós tínhamos, vou voltar aqui, né, uma queda de pressão excessiva, né, de 546 kPa aproximadamente, dividindo aqui por 8, você pode até pensar em um fator de 10, dividindo por 10, ó, daria 54 kPa, na verdade já é um valor bem abaixo dos 90 kPa, então estaria ok, tá? Mas precisamos realmente fazer o projeto para verificar se a queda de pressão conseguida vai ser essa mesma. Assim sendo, vamos continuar. Podemos calcular o coeficiente global, o coeficiente de transferência de calor, né, não global ainda. Para o tubo com metanol, a seção de escoamento SI é 0.0048. Comprimento de entrada, já fiz essa análise aqui, o L sobre D é maior do que 60, o que nos permite usar as correlações que pressupõem escoamento plenamente desenvolvido, né, Haaland, Petkov, Mielinski, etc. Calculando o fluxo de massa aqui, dividindo a vazão de metanol pela área transversal, vamos ter 868 aproximadamente, a velocidade, ok, e agora o número de Reynolds. Fazendo o cálculo aqui do número de Reynolds, temos 32.000 aproximadamente, tá? Ou seja, regime completamente turbulento, acima de 10.000. A correlação mais recomendada, considerando o número de Prandtl do fluido e o menor erro na predição é Petkov-Popov. Usaremos o fator de atrito por Filonenko, se baseando na mesma diretriz de projeto conservativo, porque se eu usar Filonenko, o H predito será menor do que o realizado em um fluido que está escoando num tubo com rugosidade, né, com aspereza. Então aqui nesse caso vamos usar Filonenko, considerando que é tubo liso. Se o tubo de aço carbono tiver uma aspereza, será um ganho em termos de eficiência, de performance, de desempenho do trocador. Calculando aqui o fator de atrito por Filonenko, né, o fator de atrito de Fanning, nós temos 0.0057. Calculando os parâmetros de Petkov, K1, K2, temos aqui. E substituindo aqui na fórmula do Nusselt de Petkov-Popov, nós temos um Nusselt de 236. Como o Nusselt é HD sobre K, isolando o H, nós temos um HI de 2.609,8 watts por metro quadrado Kelvin. Ok? Então, vamos agora para o ânulo. No caso do ânulo, o diâmetro equivalente precisa ser calculado, né, já que nós temos uma geometria não circular e ainda tem a questão das aletas. Todas as informações aqui já são conhecidas, né, nós já temos essas informações. Fazendo o cálculo, o nosso diâmetro equivalente será 0,013 metros. A área de escoamento, né, ou área de fluxo, usando a nossa equação que já foi deduzida anteriormente, fazendo o cálculo, nós temos 0,02276 metros quadrados. O fluxo mássico tem que ser calculado agora, pessoal, com o WO. Lembre, WO é vazão mássica do ânulo. O ânulo é dividido nesse projeto aqui, nessa tentativa, porque o ânulo está com o ar, né? Está fluindo dentro do ânulo, na passagem do ânulo está fluindo o ar. E essa vazão aqui, ó, já é a vazão dividida, tá ok? Aqui já é a vazão dividida. Então nós vamos fazer os cálculos com a vazão dividida. Dividindo aqui pela área transversal, né, fazendo a operação, nós temos 85,5 kg por metro quadrado segundo. A velocidade do ar caiu para metade, como deveria ser. Está dentro daquele limite de velocidade máxima, né, que é em torno de, para gases, em torno de 100 metros por segundo. Calculando o número de Reynolds, nós temos 53.516, o que cai no regime totalmente turbulento. Novamente, considerando o número de Prandtl do fluido, a margem de erro da equação de Petkov-Popov, que é a melhor, né, dentre as disponíveis, será escolhida.
Novamente, baseado na diretriz de projeto conservativo, né, é sobredimensionado, o fator de atrito por filonêmico será 0,0051 e as constantes K1, K2 de Petkov e Popov, fazendo o cálculo aqui, 1.7 e 13.7. O número de Nusselt, calculando, será 104,3 aproximadamente. Isolando aqui HDE sobre K, isolando o HO e fazendo o cálculo, nós temos um HO de 243,7, tá? Será usado. Novamente, pessoal, já de partida, considerando as viscosidades baixas dos fluidos, eu não faria o cálculo da correção de propriedades físicas variáveis, tá? Esse ajuste é desnecessário, mas como estamos fazendo aqui um tutorial explicativo, para efeito de explicação, né, com finalidade didática, pedagógica, eu vou fazer o cálculo aqui do TW e dos FIs, FI e FIO, para vocês realmente comprovarem que não seria necessário fazer, tá ok? Começamos calculando a temperatura de parede. No caso com aletas, né, o trocador aletado, nós vamos precisar calcular a eficiência da aleta antes de determinar a temperatura TW, né, TW e TWO. Então o HO', que é o coeficiente de convecção efetivo sobre a aleta, ele combina o RDO, resistência de incrustação, com a resistência convectiva externa. O fator de incrustação é 0, nesse projeto aqui nós não setamos, e nem foi pedido, né, um valor para ser provisionado o fator de incrustação, então será zerado. E aí o HO' obtido é 243,7. O parâmetro M da eficiência de uma aleta retangular, fazendo o cálculo aqui, usando o HO', usando a espessura da aleta, e aqui é a condutividade térmica da aleta. Nós temos, fazendo os cálculos, 110,38. Então, calculando aqui a eficiência, né? Eficiência etaF, 1 sobre a M tangente hiperbólica de AM, o A é a altura da aleta. Nós, fazendo o cálculo aqui, obtemos 0,8, ou seja, 80% de eficiência da aleta, o que está ótimo. Acima de 60, 70, está bem apropriado. A eficiência ponderada, que vai combinar a eficiência da aleta com a eficiência da superfície base, que é 100%. Essa média ponderada aqui nós já deduzimos. Fazendo o cálculo aqui com os valores conhecidos, nós temos uma eficiência ponderada de 83,7%. A ponderada deve ser maior mesmo do que a eficiência da aleta. Então, eta-O é 0,837. Assim, calculando a temperatura da parede com aletas agora, tá? Os parâmetros K1, K2, K3, K4, etc. Vamos calcular aqui por etapas. K1, K2, 0,268, K3. Note que no K3 nós usamos o K1 e o K2 anteriores. Substituindo aqui, calculando 66,162. K4. Calculando aqui K5 e o K6. Pronto. Com os Ks eu já posso calcular as temperaturas de parede. TWI é direto, porque é calculado a partir de TWO de TO e TI. E os Ks todos aqui nós já temos, fazendo a operação aqui, calculando, TWI será 321,62 Kelvin. TB também é uma expressão fácil, nós temos já o TI, TO, e aí com os Ks calculamos a temperatura da base das aletas. Aí nós temos duas expressões aqui que são caminhos alternativos para calcular o TWO. Só falta calcular o TWO, né, o que nos interessa. Então, a temperatura da aleta, a temperatura média da aleta, pode ser calculada com essa equação aqui, mas ela só vai ser necessária se eu usar essa equação para calcular o TWO, porque aqui nós temos o TF, estão vendo? Porém, eu posso usar essa outra aqui, essa outra equação de TWO, e obter o TWO também a partir do TB, que nós já calculamos lá em cima, e o TO, que é a temperatura do fluido. A eficiência da aleta já é conhecida, então eu posso fazer essa operação aqui e obter diretamente o TWO. Esse é o caminho mais direto.
caminho mais rápido, ok? Veja que deu o mesmo valor exatamente, ó, como tinha que dar. Se nós seguirmos esse caminho aqui, usando essa e usando essa, o resultado obtido tem que ser o mesmo. E foi, aqui só para vocês verem. Tranquilo? As propriedades físicas do metanol, usando o TWI, porque o metanol é o fluido interno, e do ar, usando o TWO, são essas aqui. No caso, precisamos da viscosidade ou do Prandtl, né, dependendo do fator de correção que a gente utilize, que eu vou mostrar para vocês que dá praticamente o mesmo resultado. Então o Φi, usando o fator de correção de Sider-Tate, Φi igual a μ sobre μw elevado a 0,14, deu 1,02, bem baixo, bem próximo de 1. Tá? Usando o fator de correção recomendado por Petkov e Popov, que é a razão dos Prandtls elevado a 0,11, a correção é 1,01. Muito próximo aqui e próximo de 1, né, ambas, ou seja, é desprezível o efeito da correção. Calculando aqui para o gás, usando o fator de Petkov e Popov, né, baseado nas temperaturas absolutas, está 0,98, ou para o gás não, desculpe. Aqui, esse fator de correção, embora eu tenha feito o cálculo aqui, como o metanol está em fase líquida e não gás, nesse caso, esse fator aqui não pode ser usado. Mas eu calculei também para vocês verem que é próximo de 1, tá vendo? 0,98, 1,9 depois da casa decimal, depois do ponto decimal. Tá? E aqui, Rankine, que dá o mesmo resultado. Ok? Então, no metanol em fase líquida, se fosse metanol vapor, metanol em fase gás, né, vaporizado, o fator de correção seria esse. Mas como o metanol está em fase líquida, o fator de correção é esse ou esse. Tá? Vamos seguir adiante. Então, o Φi, que seria o usado, né, é muito próximo de 1, nós vamos usar 1 mesmo. Aqui para o ânulo, que é onde está o ar, o fator de correção para o ar, baseado no fator na proposta de Sider-Tate, né, no fator de Sider-Tate, é 1,00. Olha aqui, ó, 2 casas decimais, o que dá muito próximo de 1 mesmo, né, desprezível a correção. Baseado no Prandtl, 3 casas decimais, estão vendo? Totalmente desprezível. E usando aqui a recomendação de Petkov e Popov, que é razão de temperaturas absolutas, no caso de gases, deu 1,03, também próximo de 1. Então a correção é desprezível, vamos usar Φ igual a 1 nos dois casos, tubo e ânulo. Ok? Então os Hs não serão corrigidos pelos Φs. Coeficiente global de transferência de calor, os nossos RDs são zerados, nós não vamos provisionar de partida no projeto, né? Com aletas, a equação de coeficiente global é essa aqui. Fazendo o cálculo, substituindo todos os valores que já são conhecidos nesse ponto, nós temos todas essas informações aqui. Fazendo o cálculo, nós temos um UC de 136,28. E o coeficiente global de transferência de calor de projeto será dado, né, por esta equação e terá o mesmo valor do UC. Afinal de contas, RDI foi zerado e RDO foi zerado. Então, no caso particular de não serem impostos fatores de incrustação, o D será igual ao C, que é o que nós vemos aqui. Você pode comparar com o valor anterior, é idêntico. Sem aletas, eu calculei também aqui, pessoal, só para vocês verem ó, que o coeficiente global sem as aletas é maior. Tá? O coeficiente global é maior, porém a taxa de troca térmica com aletas, se a eficiência das aletas for boa, for adequada, o Q com aleta será maior. Por quê? Embora o coeficiente global caia, a área de troca térmica aumenta. Então ocorre uma compensação que leva a um aumento da taxa. Tá certo? Mas se você fizer uma comparação direta desse valor com o C anterior, olha aqui, ó, tá vendo? 136. E se não tivesse aletas, o C seria 216. Certo? Parece uma contradição, mas não é. Então, aqui o C sem aletas calculado de outra maneira, né? Só para efeito demonstrativo mesmo. A outra fórmula de UC, né? Essa fórmula aqui é a mais simplificada. Veja que dá um pouquinho diferente. Mas a fórmula que eu costumo usar é essa aqui, porque ela considera a curvatura do tubo. Coeficiente global de projeto sem aletas também daria igual a este valor aqui anterior. Tá? Ok. Vamos para a área de troca térmica. Usando o coeficiente global limpo, a área de troca térmica de polimento, fazendo o cálculo aqui, será
129,7 metros quadrados aproximadamente. Ok? A área de transferência de calor de projeto será também 129,7 metros quadrados devido à questão dos RDs serem nulos. Então, RD zerado, AD será igual a AC. Se o RD não fosse zerado, o AD seria maior. Tá ok? Vamos calcular aqui agora o comprimento linear, né, de tubo, o comprimento total de tubo que nós precisamos será AD sobre área linear, área metro quadrado por metro. Dividindo aqui nos dá 21 metros de trocador. Então nós precisamos de 21 metros de trocador na bateria de grampos. O número de grampos, portanto, será o comprimento, né, total necessário dividido por 2 vezes o LHP do grampo. Né? Veja que o grampo tem 2 pernas, então o comprimento efetivo de tubo é 2 vezes o comprimento do grampo, tá? Porque são 2 pernas. O grampo é de 4 metros, fazendo aqui o cálculo, é obtido, né, o valor de 2,63, tá, grampos. Aqui vem um momento interessante, pessoal, porque se nós estivéssemos usando uma bateria, né, série, tudo em série, como no projeto anterior, o número de grampos seria 3, não há dúvida. Né? É o arredondamento para o próximo número inteiro superior. Mas no caso de uma bateria com divisão em 2 correntes, eu tenho que ter 2 subbaterias, né? Vejam bem, eu tenho que ter 2 subbaterias iguais. Tá? Eu não posso ter uma subbateria de 3 e outra de 2. Então, aqui no caso eu tenho que arredondar para 3, eu não posso, porque eu não posso ter 2 grampos de um lado e um grampo do outro lado. Eu tenho que arredondar para 4. Porque com 4 grampos eu coloco 2 de um lado e 2 do outro, formando cada lado em paralelo entre si. Tá? Isso para o escoamento no ânulo. Então, o número de grampos será 4. E o total de grampos será o próprio 4. Tá? Assim, com esse arredondamento, a área de troca térmica incluída, né, no projeto será 197,14 metros quadrados. Repare que a área necessária era 129. Nós vamos colocar no projeto 197, que é razoavelmente maior essa área. Estão vendo? O coeficiente global final do trocador, usando a área final, só fazer o cálculo aqui, será 89,65. Esse é o coeficiente global realmente fornecido pelo equipamento. E devido à majoração da área, né, ao arredondamento para mais da área, esse trocador que não foi incluído nenhum RD, foi tudo zerado, RDI e RDO, ele vai acabar ficando, a bateria vai acabar ficando com um certo valor de RD, 0,0038, tá, metros quadrados Kelvin por watt. Então esse trocador, ao ser construído, ele terá um RD positivo, né? Significa que ele tem uma certa margem para depósito, para incrustar. O excesso de área aqui é 52%. Teremos aí um excesso de 52%, tá? Uma margem. Então esse projeto aqui ele já está com a margem significativa, né? Vamos dizer satisfatória. 52% não é tão acima, não chega a ser inadequado, não é tão acima da área necessária não. Então está uma margem boa, tá? Ok, já temos o formato da bateria, né? Será uma bateria de 4 grampos, sendo 2 de um lado, 2 baterias em paralelo entre si, totalizando 4 grampos, né? Cada bateria com 2 grampos, né? E vamos testar agora se os requisitos de queda de pressão são atendidos. No tubo, onde está o metanol, o número de Reynolds já foi calculado anteriormente, é 32.700, né, aproximadamente. Vou calcular aqui o fator de atrito usando a equação de Haaland, porque ela é mais confiável, né, do que Filonenko. A margem de erro é menor, ela é mais abrangente. Então, usando o Haaland aqui, embora eu tenha considerado tubo liso, ó, vejam só, eu botei 0 aqui na rugosidade, tá vendo? Ó? Para uma predição da queda de pressão mais confiável ainda, eu poderia estimar a rugosidade do aço carbono e botar aqui, eu botei 0. Então o fator de atrito de Fanning usando Haaland será 0,0057. Só para vocês verem que a correção para propriedades físicas variáveis também é desprezível, ó, próximo de 1. Tá? Um 0 aqui e 2 9 aqui, ó, certo? Tanto para laminar e turbulento. O escoamento é turbulento. Então o fator de correção seria esse.
Se o escoamento fosse laminar, o fator de correção aplicado em cima do fator de atrito seria esse. Tá? Então, turbulento vamos usar aqui, usaríamos esse, mas como é próximo de 1, eu nem faria esse cálculo. Até porque para ter esse cálculo aqui feito, nós precisamos calcular a viscosidade na temperatura de parede e é necessário calcular o TW para ter essa viscosidade. Certo? Assim vamos usar o fator de atrito isotérmico, né? A queda de pressão distribuída usando essa conhecida equação aqui, né, da Darcy-Weisbach. Fazendo o cálculo aqui com os valores conhecidos, nós temos 20 kPa aproximadamente. Isso aqui é Pascal, tá? Em unidades básicas. Então nós temos 20 kPa de queda de pressão distribuída, ou 2,9 PSI. Vamos para a queda de pressão localizada agora. A localizada, usando o método dos 2Ks, tá? Nós temos aqui o KI, usando o diâmetro interno ou em polegada, obtemos, usando essa equação aqui, com o diâmetro em polegada, obtemos esse valor. Usando o diâmetro em milímetro, obtemos o mesmo valor como deve ser, tá? Só que a equação usada é essa aqui. Eu estou fazendo das duas formas, pessoal, para vocês verem que é para dar o mesmo resultado, certo? Se eu usar o diâmetro em milímetros ou em polegada, na equação correta, o valor do KI é o mesmo, será o mesmo. Muito bem. O ΔPI localizado para todos os grampos, aqui nós temos 4 grampos, e fazendo o cálculo, obtemos 61 kPa, no caso aqui é 6 kPa, né? 6.102 dá 6 kPa aproximadamente. Ok? Assim, a queda de pressão total no tubo será 20.000 mais 6.000, fazendo aqui a conversão em PSI dá 3,8 PSI, ou 26 kPa aproximadamente, como nós temos aqui. Ó. Ou seja, ok, no tubo não temos problema de queda de pressão excessiva. Vamos testar o ânulo agora. Número de Reynolds, 53.000, regime totalmente turbulento. Podemos usar a equação de Haaland. Novamente aqui eu coloquei a rugosidade zerada, tá? Então seria o equivalente a um tubo liso, tá? Nessa predição de queda de pressão. Fator de atrito de Fanny 0,005. Fator de atrito de Fanny 0,005. Apenas para vocês constatarem aqui, comprovarem que os fatores de correção, tanto para regime laminar e turbulento, são próximos de 1. Né? Tem 0 aqui depois da casa decimal. Então não é necessário fazer esse cálculo. Nós usamos mesmo um fator de atrito isotérmico, sem a correção da viscosidade. Então, continuando, a queda de pressão distribuída no ânulo, usando a equação de Darcy-Weisbach, substituindo aqui os valores, nós temos um valor obtido de 89 kPa, né? 89.386 dá 89 kPa. Ok? Aqui, 89 kPa. A queda de pressão local, calculando o KO, tanto com o diâmetro em polegada como em milímetro, é para dar o mesmo resultado. Então temos um KO de 8,14. Substituindo aqui na equação de queda de pressão localizada do ânulo, nós temos 59.635 Pascal, ou 59,6 kPa. Quero chamar a atenção, pessoal, para vocês verem aqui, ó, que como o banco, né, ele tem duas baterias paralelas, duas baterias que estão associadas em paralelo, né, cada bateria com 2 grampos. Aqui, ó, o NHP que eu estou usando é 2, vejam só, não estou usando 4, tá vendo? Ó? Por quê? Porque cada corrente que é dividida, essa vazão, né, essa corrente que for dividida, ela vai passar por 2 grampos em cada bateria, em cada subbateria, digamos assim, tá ok? Veja que lá no caso da queda de pressão do tubo, nós usamos 4 grampos. 4 grampos por quê? Porque o fluido do tubo passa nos 4 grampos, em série mesmo, passa em 1, 2, 3 e 4. No caso do ânulo, como está dividido aqui, metade da corrente vai percorrer 2 grampos e a outra metade vai percorrer 2 grampos. Então aqui, ó, eu estou usando 2 apenas, tá vendo?
NHP aqui é 2. Certo? E aí vem a questão, ó. A perda de carga, ou a queda de pressão, no caso, localizada é 59,6 kPa. Somando, nós temos 1,49 vezes 10 a quinta pascal. Certo? Que dá 149 kPa. Só dividir por 1000 aqui. 149 kPa. Vejam só. Ainda ultrapassou os 90, tá vendo? Foi excedido o limite de queda de pressão. Ou seja, esse projeto aqui, essa proposta, né, de projeto, ela também tem que ser descartada, porque foi ultrapassado o limite de queda de pressão de 90 kPa. Então é inviável. A divisão em duas correntes é inviável. Tá vendo? Então aquela predição inicial, né, de divisão por duas correntes, a queda de pressão ser reduzida para 1/8, é uma estimativa bem grosseira, tá? Por quê? Na equação de queda de pressão existe a relação mesmo de G ao quadrado, 1 sobre L. E aí quando você divide o L por 2 e o G por 2, a relação é 1/8 mesmo. Mas a gente tem que lembrar, pessoal, que quando nós fazemos uma divisão dessa, o Reynolds muda, o H muda, e aí a área total de troca térmica também será alterada, né? Será influenciada por essa mudança. E tem outra questão também, o modelo de trocador, né, de bateria que contém, né, que associa, né, de forma paralela subbaterias, vai necessariamente possuir uma ΔT média menor do que a ΔTML. Então isso também impactou, porque a ΔTML no projeto anterior era maior do que a ΔT média que nós obtivemos agora. E isso tudo leva a uma quantidade maior de grampos, porque a área necessária é maior. E no final das contas, a área maior vai causar, devido ao aumento do número de grampos, vai causar uma queda de pressão que não vai ser igual à previsão que nós fizemos logo no início, antes de resolver, né? Nós só saberemos mesmo a queda de pressão quando dimensionamos, né? Quando terminamos o dimensionamento. Ok? Então esta aqui é a conclusão, ó. A queda de pressão no ânulo ainda não está resolvida. Temos que fazer aqui, ainda tem mais tentativas nesse projeto, tá? Qual vai ser a próxima tentativa? A próxima tentativa lógica, já que eu não posso mexer nos grampos, eu não posso reprojetar os grampos, né, os diâmetros, reescolher tubulação, o problema foi dado dessa maneira. A escolha lógica para a próxima tentativa é dividir em 3 correntes, tá? Em 2 correntes não resolveu. Olá pessoal, vamos continuar aqui o projeto, né, dessa bateria de grampos multitubulares aletados, na tentativa de executar esse serviço de troca térmica que envolve o aquecimento de metanol usando uma mistura de gases de chaminé, gases quentes, com composição, né, que pode ser considerada semelhante à do ar. E no problema anterior, na resolução anterior, né, nossa abordagem foi um banco série paralelo com 2 correntes em paralelo, né, 2 correntes paralelas de ar, na presunção de que essa divisão deve produzir uma perda de carga que não excederá o limite de 90 kPa. Vimos que, ainda assim, com a divisão em 2 correntes, a queda de pressão ultrapassa 90 kPa. Né? Sendo assim, a proposta, né, o modelo de trocador deve ser descartado e vamos seguir, né, propondo novas abordagens, né, novos modelos, novas configurações de trocador. O passo lógico, já que 2 correntes não foram suficientes para baixar a queda de pressão a um nível inferior a 90 kPa, o passo lógico será dividir em 3 correntes, que é o que nós vamos fazer agora, tá? Então a divisão em 3 correntes deve, supostamente, reduzir a perda de carga o suficiente para o projeto ser aprovado, sem exceder, né, logicamente, a perda de carga ou queda de pressão máxima admitida na planta, né, na linha do processo. Então vamos fazer o dimensionamento série paralelo com 3 correntes paralelas no casco ou no ânulo do trocador. Está ok? Para isso, vamos efetuar a divisão da corrente problemática, né, que tem o excesso de queda de pressão, que é o ar. Então vamos dividir aqui
em 3, né? A vazão de ar será dividida em 3, ó, N igual a 3, que é o número de correntes paralelas, o que nos dá uma vazão de 1,2974 kg por segundo. Certo? Então, com essa divisão, né, o metanol ele seguirá escoando no tubo como fluido interno com a vazão de 4,2 kg por segundo e no caso do ar, né, a vazão será W2 de 1,2974 kg por segundo em cada divisão. Então você tem que pensar que na bateria de trocadores essa vazão passará em metade da bateria através do ânulo e outra vazão dessa passará em outra metade da bateria. Ou melhor dizendo, aqui não é divisão por 2, é divisão por 3. Então essa vazão aqui passará em 1/3 da bateria. Essa mesma vazão passará no outro terço e no outro terço, né, totalizando aí a bateria completa, certo? Então reparem, digamos que a bateria tenha 3 trocadores, vamos exemplificar. Se a bateria tem 3 trocadores, 1,29 passará no primeiro trocador, 1,29 kg por segundo no segundo e assim sucessivamente, né, a mesma vazão para o terceiro. Se a bateria tiver 6 trocadores, então será 2, 2, 2. Né? Então 1,29 passará no primeiro, na primeira dupla, né? No primeiro par de trocadores, 1,29 kg por segundo no segundo par e assim por diante. Totalizando, né, a vazão inteira, né, a vazão total do ar que deve ser usado no aquecimento do metanol. Tranquilo? Então vamos fazer aqui a determinação, né, da força motriz, da ΔT média, que vai causar a diferença de temperatura responsável pelo movimento dessa energia, né, por essa transferência de calor. Nesse caso aqui, o fluido quente será dividido em 3 e aí nós temos que usar aquela equação de ΔT médio, que é calculada como um fator, né, de série paralela, FSP, vezes a ΔT máxima do trocador. E as equações do fator série paralelo do FSP usam os parâmetros P2 e R2, que nós vamos calcular aqui. A substituição e o cálculo, né, usando as temperaturas do processo, nos fornece um P2 de 0,72, 0,72727. Tá? No caso do R2, usando aqui o NH, que é o número de correntes quentes em paralelo, que é 3, e usando as temperaturas, fazendo o cálculo, nós temos um R2 de 10. Ok? E aí algo interessante acontece, que é o seguinte. Usando o P2 e o R2, no cálculo do FSP, substituindo aqui também o NH, né, o número de correntes e tal, e tentando se fazer essa operação aqui, ó, chegamos a uma impossibilidade matemática, né, um valor indeterminado é obtido. Nós já vimos que quando isso acontece, com a ΔTML, por exemplo, é um indicativo de que essas condições operacionais, né, causaram alguma violação do princípio de conservação da energia, ou que é a primeira lei da termodinâmica, ou da segunda lei da termodinâmica, certo? Nós vimos que isso acontece porque tanto a ΔTML como essa equação de FSP são deduzidas baseando-se em um balanço de energia, ou seja, são presumidas a vigência, né, da primeira lei e da segunda lei da termodinâmica, né, que determina aí o direcionamento da transferência de calor, que é do fluido quente para o fluido frio. Certo? Então, pessoal, com esse resultado aqui, nós chegamos à conclusão de que o uso de uma bateria com divisão em 3 correntes produz uma força motriz de diferença de temperatura que é fisicamente impraticável para a transferência de calor. Tá? Então, somos levados, né, somos obrigados a concluir que essa proposta de projeto aqui é inadequada. O mesmo vai acontecer para a divisão em 4 correntes e 5 correntes. Por quê? A divisão em correntes reduz a força motriz do trocador, ou seja, reduz a ΔT média. Se eu seguir dividindo correntes aqui, eu vou reduzir ainda mais, ou seja, o valor já é um valor fisicamente impraticável e, né, divisões maiores vão agravar o problema. Ok? Vamos descartar então a divisão em corrente e a divisão em 3 correntes, né? Em 4 correntes, e vamos partir para a próxima tentativa de projeto, que será
o uso de baterias independentes, baterias isoladas. Né? Vimos que o série paralelo com 3 divisões ele já produz uma ΔT média que é fisicamente impraticável, fisicamente impossível. E aí vamos partir para o desenho, né, o projeto de baterias independentes separadas. Vamos dividir a corrente do tubo e a corrente do casco. Tá? A corrente de metanol do tubo e a corrente do casco, que é o ar. Fazendo isso, nós usaremos a ΔTML como força motriz de temperatura. E aí vamos contornar esse problema que acabamos de verificar com a divisão em série paralela a partir de 3 correntes. Vamos agora, pessoal, efetuar o projeto de 3 baterias isoladas, né? 3 baterias independentes do trocador de calor, né? de grampos, 3 baterias independentes de grampos para realizar esse serviço. Qual é a consequência imediata da divisão em 3 baterias? É que tem várias consequências, né? Mas uma consequência importante é que a força motriz ΔT média, né, a diferença média de temperatura entre os fluidos, será a própria ΔTML. Como as baterias, né, os grampos vão operar em contracorrente, então nós usaremos a maior ΔTML possível, que é a ΔTML de contracorrente. Dessa maneira nós vamos contornar a depreciação, né, a redução da ΔT média, que foi provocada com a divisão em 3 correntes apenas no ânulo. Agora nós vamos dividir em 3 correntes o tubo, o fluido do tubo, que é o metanol, e o fluido do ânulo, que é a corrente de ar quente, ou de gases quentes, né? gases de chaminé quente. Agora veja o seguinte, é preciso responder a pergunta, né, do porquê de 3 baterias em paralelo. Por que não 2? Tá? Eu não vou projetar com 2 baterias, até poderia projetar para testar, né, testar e comprovar se a queda de pressão é excedida. Porém, nós já fizemos um projeto anterior que utilizava a divisão em 2 correntes no ânulo, né, em 2 correntes de gases quentes no ânulo. E verificamos que a queda de pressão era excedida muito. Né? A queda de pressão permitida era ultrapassada em muito, mais que o dobro. A conclusão lógica é que se eu dividir em 2 baterias isoladas, a queda de pressão para o ar, né, ou os gases de chaminé, aqui no caso com 2 baterias independentes, a queda de pressão também vai ser excedida no ânulo. No tubo não tem problema, a gente já viu que a queda de pressão ela é atendida, mas no tubo, se eu dividir apenas em 2 baterias, no ânulo, se eu dividir apenas em 2 baterias isoladas, provavelmente, quase com certeza, eu terei o problema de excesso de queda de pressão. Tá ok? Então vou pular esse passo e vamos usar logo a divisão em 3 baterias, certo? O fluido 1, eu vou usar o número 1 para indicar o metanol, como sempre nessa sequência de problemas que temos resolvido. O fluido 2 aqui será o ar, né, representando os gases quentes de chaminé. A alocação será a mesma, tubo metanol e ânulo o ar, certo? Esse passo aqui é o mais importante, pessoal, nesse projeto, né? Porque eu não posso esquecer de dividir as correntes. Eu vou fazer o dimensionamento de uma bateria de trocador apenas, sabendo que essa bateria será replicada, né, replicada mais 2 vezes, formando 3 baterias, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir por 3 a corrente de metanol, que vai dar 1.4, né? 4.2 aqui dividido por 3 vai dar 1.4. E aqui nós temos as temperaturas, né, de processo, 20 e 50 graus. O metanol entra 27 a 50. E para o ar, eu não tenho estabelecida a vazão. A vazão do ar é tida como qualquer vazão é disponível, né? Pode ser considerado como disponível. Portanto, ao dividir a corrente de metanol, através do balanço de energia, eu já efetuarei automaticamente a divisão em 3 da corrente de ar. Vamos fazer o balanço de energia para calcular essa vazão, então. As temperaturas médias para o metanol, fazendo o cálculo aqui, para o ar, eu tenho essa temperatura média aqui. Usando as equações de balanço de energia, considerando que o trocador opera adiabaticamente, toda a energia que sai do fluido quente vai para o fluido frio. E aí eu preciso do CP. O CP, CP1 e o CP2.
Observando aqui as viscosidades, nós vemos que as viscosidades são baixas, né, para o metanol, 0,47 centipoase, e para o ar é um gás, a viscosidade é baixa. Tá? Sendo assim, as aproximações de propriedades variáveis, né, os FIs, FII e FIO, lá na frente nós vamos ver que eu vou considerar igual a 1, devido à baixa viscosidade abaixo, viscosidades menores do que 1 centipoase, tá certo? Então, usando aqui o CP1 e o CP2 do metanol e do ar, nós podemos, igualando as variações de entalpia dos dois fluidos, isolando W2, usando aqui os valores, fazendo o cálculo, nós temos que a vazão do ar na bateria, né, em uma das 3 baterias, será 1,2974 kg por segundo. Isso aqui, pessoal, é a vazão em uma das 3 baterias, tá? Lembrem que haverá, no banco de trocadores, haverá mais 2 baterias gêmeas, né? São 3 baterias gêmeas. Então, essa vazão é apenas para uma das baterias, certo? Toda a tubulação em volta dos trocadores fará essa divisão, né? Essa divisão e a junção depois. Ok, isso aqui já foi ressaltado anteriormente, né? Quando eu divido o metanol em 3 partes, o balanço de energia, aqui é BE, o balanço de energia vai dividir automaticamente o ar, a vazão do ar. Vamos verificar a carga térmica, né? Confirmando se não houve qualquer erro lá no balanço de energia, usando a equação, né, de variação de entalpia, WC ΔT, fazendo aqui o cálculo. Para o metanol nós temos 1,31 vezes 10 a quinta watts, e fazendo o cálculo aqui para o ar, nós temos menos 1,31 vezes 10 a quinta watts. Ou seja, batem, né, a entalpia perdida, confere com a entalpia adquirida pelo outro fluido, né? O ar cede energia para o metanol, então bateu o balanço de energia. Ok, vamos em frente. As vazões que eu vou usar no projeto, as vazões nominais são essas aqui, 1,4 kg por segundo para o metanol e 1,297 kg por segundo para o ar. Propriedades nas temperaturas médias. Recuperando aqui as propriedades físicas, podemos calcular a diferença média, né, de temperatura. Nesse caso aqui, pessoal, como as 3 baterias são independentes, nós não temos o arranjo, né, o escoamento série paralelo. O escoamento aqui é totalmente contracorrente em cada bateria. Então, a ΔT média é dada pela ΔT ml. A ΔT média é dada pela ΔT ml. Aqui é LN, viu? LN. Esse log aqui é log natural. Então, veja. Fazendo o cálculo aqui, nós temos a ΔT ml de 33,663 Kelvin, certo? Esse sinal aqui, mais uma vez para você, já foi falado em vídeos anteriores, mas não custa remarcar isso. O sinal aqui é imaterial, ele não tem, vamos dizer assim, importância física. Simplesmente ele decorre de eu ter feito a subtração aqui das temperaturas do fluido frio para o fluido quente, ao invés de fazer do fluido quente para o fluido frio. Se eu fizesse do fluido quente para o fluido frio, daria positivo. Está certo? O importante é ser consistente nessa escolha. Calculo aqui as velocidades máximas recomendadas, né, usando essa fórmula comumente utilizada, né, na prática industrial. E aí para o metanol, né, nós temos uma velocidade recomendada de 3,6 aproximadamente metros por segundo. Velocidade máxima. A velocidade não é interessante que seja nem muito alta nem muito baixa, tá? E para o ar, a densidade é mais baixa, tá vendo? Então aumenta bastante a velocidade máxima recomendada. Então em torno de 100 metros por segundo. Vamos calcular os Hs. No caso do metanol, vou verificar aqui o L sobre D do grampo para constatar que ele atende aquela restrição das correlações de coeficiente de transferência de calor que assumem escoamento plenamente desenvolvido. Escoamento plenamente desenvolvido em torno de L sobre D maior do que 60, que é o critério em geral dessas correlações. Então o L sobre D para esse trocador, né, para esse grampo aqui, dá 222, bem acima de 60, tá? Então atende, podemos usar aqui Seider-Tate, Petukov, Nielinski. Esse critério é atendido em todas, pedido, né, é demandado em todas essas correlações, e aqui ele é atendido. A área de escoamento, né, a área de fluxo, calculando aqui a área interna, o SI,
Fazendo o cálculo, nós temos 0,0048 metros quadrados. Dividindo a vazão mássica pela área de escoamento, nós temos o fluxo mássico, que é de 289,24 kg por metro quadrado segundo. Velocidade, fazendo aqui a divisão, né, do fluxo mássico pela massa específica, pela densidade, nós temos 0,38 metros por segundo. Isso para o metanol. Ok? Viscosidade está um pouco baixa, a viscosidade não, a velocidade está um pouco baixa aqui. Seria ideal um valor mais próximo de 1 metro por segundo, pelo menos. Tá? Seria interessante que fosse um pouquinho maior, para evitar incrustação e corrosão. Mas ok, vamos continuar. Número de Reynolds, calculado com os dados anteriores, a viscosidade aqui do metanol, nos dá quase 11.000, né, 10.898. Portanto, o regime de escoamento é plenamente turbulento, embora esteja numa região já próxima aí da transição, né? Mas podemos considerar que o escoamento é completamente turbulento, certo? O critério nas correlações é maior do que 10.000, então passou de 10.000, vamos considerar. Mas se fosse um pouquinho maior, esse Reynolds seria interessante. Valeria a pena mexer nas tubulações, alterar os diâmetros das tubulações para aumentar esse Reynolds? Talvez. Se eu tivesse liberdade para modificar as tubulações, sim. Certo? Mas esse problema aqui nós já fixamos desde o início a condição de que as tubulações foram especificadas por outro engenheiro. Então já foram dadas para nós. Tá? Nessa condição aqui, a correlação da escolha, né, considerando o número de Prandtl, a viscosidade do metanol, a correlação será Petkov-Popov, não há dúvida quanto a isso. Tá? E continuarei usando uma diretriz de projeto conservativo, ou seja, com maior margem, e dessa maneira vou usar Filonenko no cálculo do fator de atrito a ser usado em Petkov-Popov. Então o fator de atrito por Filonenko aqui é 0,07683, certo? Substituindo aqui também é logaritmo natural, tá certo, pessoal? É o ln aqui. K1 de Petkov-Popov, fazendo o cálculo aqui, será 1.1045 e K2, fazendo o cálculo, substituindo aqui o número de Prandtl, será 12.62. Calculando o Nusselt de Petkov-Popov, nós temos um Nusselt de 94.5 aproximadamente. Como o Nusselt é HD sobre K, isolando o H e substituindo e calculando, nós temos um H de 1044 watts por metro quadrado Kelvin aproximadamente. Então esse será o nosso HI, pessoal. Vamos para o ânulo, né? O ânulo tem aletas e é multitubo. Então a geometria circular de circunferência já foi quebrada. Teremos que usar aí o diâmetro equivalente, né? Assim como usamos o diâmetro equivalente para qualquer ânulo, né? Devido à geometria de coroa circular. No caso aqui, o diâmetro equivalente para um tubo com aletas, para um trocador tubular com aletas, né? Multitubo, ele vai envolver o número de tubos e o número de aletas. A equação é essa. Fazendo o cálculo aqui, substituindo os valores, nós temos um diâmetro equivalente de 0,13 metros, que dá 13,4 milímetros aproximadamente. Vamos verificar a questão do comprimento de entrada, né? O L sobre D é exigido pelas correlações, geralmente é maior do que 60. Usando aqui o diâmetro equivalente e o comprimento do grampo, o grampo é de 4 metros. Fazendo aqui a divisão, nós temos em torno de 300 diâmetros, né? O comprimento do grampo, que é bem maior do que os 60 diâmetros demandados, né, pelas correlações. A área de escoamento, vamos calcular aqui o SO. Fazendo aqui o cálculo, nós temos uma área de escoamento de 0,0227 metros quadrados. Com o SO, calculando o fluxo de massa, vazão mássica dividido pela área de escoamento, nós temos 57 kg por metro quadrado segundo. A velocidade obtida, é só dividir o G pela densidade, será 57 metros por segundo. Repare que a velocidade limite, se a gente subir uns slides e mais lá para cima, vocês vão recordar que é em torno de 100. Então está ok, tá? A velocidade do ar não pode ser considerada excessiva aqui não. Afastando os problemas, né, que são causados por velocidades elevadíssimas de fluidos, né, com vibração, erosão. Velocidade dentro do limite aceitável. Essa é a nossa verificação.
O número de Reynolds, usando aqui o diâmetro equivalente, nós temos um valor, fazendo o cálculo aqui, um valor de 35.600 aproximadamente. Então, o número de Reynolds também caiu na faixa turbulenta, acima de 10.000, o escoamento pode ser considerado completamente turbulento. Novamente, viscosidade baixa, correlação de Petkov-Popov, pode ser usada. O projeto conservativo, eu vou ignorar a rugosidade para estimar um valor de H menor, né, o que vai me dar maior margem no projeto do trocador. Portanto, calculando aqui o fator de Fanny, usando a correlação de Filonenko, nós temos 0,0056, 687. O K1, os parâmetros K1 e K2 de Petkov-Popov. K1, 1.07771. K2, 13.732. E o Nusselt, fazendo o cálculo aqui, nós temos um Nusselt de 76,4. Calculando o H, isolando aqui o H, né, na definição do Nusselt, nós temos um H bem baixo, tá vendo? 178,59 watts por metro quadrado Kelvin. Nessas unidades aqui, ó, no SI, esse valor é considerado baixo, né? É considerado bastante baixo. Ou seja, o ar ele vai ser o controlante da transferência de calor nesse trocador de calor, né? O que justifica ainda mais, o que reforça ainda mais a colocação das aletas. Portanto, o coeficiente de transferência de calor HO será 178,59 aproximadamente, certo? Não vamos realizar, pessoal, a correção pela viscosidade ou pela razão de número de Prandtls, porque nós já vimos, né, que a viscosidade tanto do metanol como do ar é baixa, e aí, se eu fizer o cálculo, eu simplesmente vou comprovar que os fatores de correção φI e FiO vão ser muito próximos de 1. Verificando que a correção adicionada, né, a correção aplicada por eles é desprezível. Pois bem, vamos agora calcular a eficiência das aletas. O RDO, nós já vimos que o RDI e o RDO nesse projeto são considerados nulos, né, zerados. Fazendo aqui o cálculo do coeficiente de transferência de calor efetivo sobre a aleta, nós combinamos a resistência de incrustação com a resistência convectiva externa. Fazendo esse cálculo, nós temos que o HO' ele vai ser exatamente igual ao HO. Só é igual porque o RD é nulo, tá? Tenham em mente isso, certo? Se o RD usado não fosse nulo, não seria igual, ok? Calculando o parâmetro M para a eficiência de uma aleta de seção uniforme retangular, usamos o HO' aqui, usamos a espessura da aleta e o K do material, né, a condutividade térmica do material, que no caso aqui eu estou usando para o aço carbono 45 watts por metro Kelvin. Fazendo o cálculo, nós temos 94,49 metro a menos 1. Podemos calcular a eficiência da aleta, né? Fazendo o cálculo da eficiência, deu uma aleta com a eficiência, pessoal, de quase 85%. Estão vendo aqui, ó, a eficiência de aleta, que é uma eficiência muito boa. Excelente. Uma eficiência de 60%, 70%, né? Para cima disso, já está 70% já está muito aceitável, já está bastante bom. Agora 85% de eficiência está excelente, tá? Significa que o valor investido para comprar os tubos aletados, porque certamente um tubo aletado é mais caro do que um tubo liso, né? Um tubo convencional sem aletas, o valor aplicado nessa aquisição está sendo bem aplicado, bem justificado, tá? Ou seja, a adição de aletas realmente está aumentando com efetividade a área de troca térmica, certo? Vamos calcular agora a eficiência ponderada, a eficiência combinada entre a superfície base não aletada e a superfície das aletas. Substituindo aqui os valores e fazendo o cálculo, nós temos uma eficiência ponderada de 87%. Né? A ponderada ela sempre vai ser maior do que a eficiência da aleta. Relembrando aqui, né, que nós vamos usar φI igual a 1, FiO igual a 1. Ou seja, vamos assumir que o efeito da variação de propriedades físicas ao longo do trocador é desprezível. Podemos passar para o próximo passo, que é o cálculo do coeficiente global de transferência de calor. O RDI e a RDO são nulos, né, nesse projeto, vamos assumir nulos. E aí, usando a equação de coeficiente global limpo para aletas, né, para um trocador aletado, nós temos aqui esse termo que faz referência às aletas, né, e aqui também ó, a eficiência ponderada.
Fazendo o cálculo, pessoal, todas as informações aqui nós temos. Aqui novamente esse log aqui é log natural, tá? É LN, eu deveria ter botado LN aqui. Mas é LN, certo? Não esqueçam disso. Esse log aqui é log neperiano, é logaritmo natural. Então, fazendo o cálculo, nós temos 82,336 de coeficiente global limpo. O coeficiente global de projeto, fazendo o cálculo aqui, ó, vai dar o mesmo valor. Simplesmente porque RDI igual a 0 e RDO igual a 0, tá? Eu estou fazendo essa etapa aqui no cálculo porque para demonstração, né? Para fins pedagógicos. Mas se RDI e RDO é 0, eu nem faria essa conta aqui. Eu pegaria já direto o C, certo? Já indicaria o C igual ao D, que é o mesmo valor, tá? Mas eu estou mostrando aqui para vocês que a fórmula de UD, ó, que contém aqui os termos de RDO e RDI, ó, se eu fizer o cálculo zerando aqui, vai dar exatamente o mesmo valor anterior. Está bem? Pronto, temos o D, calculamos a área de troca térmica, a área de polimento, né? AC, usando o valor de UC, será 40, fazendo o cálculo aqui, será 47,278 metros quadrados. A área de incrustação, que é a área de projeto, né? A área de incrustação, que é a área de projeto, será 47,278 metros quadrados, ou seja, a mesma pela razão dos RDs nulos, ok, pessoal? O AD ele sempre é maior do que AC se nós provisionarmos o RD, RDI e o RDO, né, diferente de zero. O comprimento total de tubo será a área de projeto dividido pelo comprimento linear, nós já calculamos isso. E fazendo o cálculo, nós teremos um comprimento total aí de tubo de 7,67 metros aproximadamente. O número de grampos, cada grampo tem 4 metros, então nós vamos obter, dividindo o comprimento total por 2 vezes o comprimento do grampo, lembrando que um grampo tem 2 pernas, né, na construção, então dá 8 metros de comprimento por grampo. Fazendo a divisão aqui, ó, nós temos um resultado de 0,96 grampos aproximadamente. Grampos vão ser valores inteiros, né? Então nós teremos que arredondar e o arredondamento será obviamente para mais, né? Então usaremos, majorando aqui o 0,96 aproximadamente, vamos converter em 1 grampo. Então, pessoal, a nossa bateria será uma bateria de 3 grampos. Nós estamos projetando aqui, né, cada segmento, vamos dizer assim, cada subbateria, se quiser chamar desse jeito, cada subbateria terá 1 grampo, né, cada subbateria isolada. Então nosso projeto terá 3 grampos operando em paralelo, tanto no tubo como no ânulo, os fluidos. As especificações finais de projeto são: a área será 2 vezes a área linear, vezes o comprimento do grampo, vezes o número de grampos. Então essa aqui é a área total, né, do grampo. Veja que na bateria isolada o número de grampos que eu estou botando aqui é 1, tá? A bateria completa será uma réplica desse grampo, né? Terão 3 réplicas desse grampo que eu estou projetando aqui. O comprimento, o coeficiente global efetivo, né, final do trocador, eu posso calcular usando a área total aqui após o arredondamento. A ΔTML já é conhecida. E a carga térmica também, né, o Q. Fazendo o cálculo aqui, nós temos o coeficiente global efetivo do trocador, que é de 78,98 watts por metro quadrado Kelvin. O RD também, nós entramos com RDs nulos, RDI e RDO, porém, devido ao aumento de área, né, o arredondamento que nós fizemos, o trocador terá um RD final, um RD efetivo, diferente de zero. Fazendo o cálculo aqui, será um RD final de 0,00051. As margens de projeto, vejam só. Vou calcular aqui o sobredimensionamento, né? Deu 4,2% de sobredimensionamento. A sobreárea também deu o mesmo valor, 4,24%. Por quê? Porque o RDI e RDO foram adotados como nulos, certo? Se não fossem nulos, esses valores de margem aqui dariam diferente. E a sobreárea de incrustação, de sujeira, 0%. Por que 0%? Porque o AD é igual a AC, e aí eu não coloquei nenhuma área no meu projeto para compensar a incrustação. Tá? Então a margem aqui desse projeto, pessoal, ela tem margem, tem 4% de margem, mas é uma margem apertada, vamos dizer assim. Se eu tiver insegurança de propriedades físicas,
é uma situação em que pode ser interessante colocar um fator de segurança a mais nesse projeto, certo? Mas o valor que saiu naturalmente do cálculo, devido aos arredondamentos, foi 4%. Né? É interessante a gente ter pelo menos uma margem de 10%, 10% ou mais. Tá? Então, a margem aqui está baixa, está um pouquinho baixa. Mas vamos ver se dá para usar essa bateria, né, sem exceder a perda de carga. Então a margem é essa, vamos verificar a queda de pressão agora. Temos que determinar se o trocador ou a bateria de trocadores não vai obstruir a vazão da linha, né, não vai reduzir excessivamente a vazão da linha. Perda de carga, né, ou queda de pressão no tubo. Nós já temos o fluxo máximo do metanol, já vimos lá o número de Reynolds, é em torno de 10.000. Portanto, a equação de fator de atrito usada será Haaland. Eu não vou utilizar a rugosidade aqui, eu vou zerar a rugosidade, estão vendo? Ou seja, eu vou considerar tubo liso. E aí nós temos um fator de atrito de Fanning, calculado pela correlação de Haaland, de 0,00755. O fator de atrito será usado o fator de atrito isotérmico. Por quê? Porque nós já vimos que as viscosidades são baixas e as correções os fatores de correção, né, da viscosidade FI e FiO são próximos de 1. Né, são próximos de 1. Então o fator de atrito para o tubo será usado o de Haaland sem correção para a viscosidade. A queda de pressão distribuída, né, com o fator de atrito que nós já calculamos, vai ser obtida dessa equação aqui, da Darcy-Weisbach, né, modificada. Fazendo o cálculo com os valores que nós já conhecemos, nós temos uma queda de pressão de 74,11 Pascal. Tá? Isso aqui é Pascal. Ou 0,74 kPa. O que está representa, né? O que está representando uma queda de pressão bastante baixa. Né? Portanto, não há problema de... quanto à queda de pressão distribuída, ela já não está... Vemos que ela é baixa. Ela não está excedendo o limite disponível. Mas precisamos ver a localizada para poder somar. Então a queda de pressão localizada, calculando aqui o KI, eu estou calculando usando o diâmetro em polegadas e em milímetros, para vocês verem que dá o mesmo resultado, ó, desde que nós usemos a correlação correta, né, a equação correta. O KI é 1,8707. Assim, a queda de pressão localizada, usando essa equação aqui, será, substituindo os valores calculando, 103, aproximadamente 104 Pascal, ou 0,136 kPa. Também bastante baixa. A queda de pressão total é a soma das duas, a distribuída e a localizada. Somando aqui, nós temos 847 Pascal, que dá uma queda de pressão de 0,847 kPa, o que está ok. Nosso limite é 90 kPa, está muito baixa, bem baixa a queda de pressão. Ok? Então tubo, tudo tranquilo, sem nenhum problema. Vamos ver agora o ânulo. Nós temos o fluxo máximo do ânulo, que foi calculado anteriormente, o Reynolds foi 35.000, turbulento. Novamente nós usamos a correlação, né, de Haaland. Aqui é log neperiano, tá, pessoal? O logaritmo natural aqui, poderia botar... aqui era para ser ln, tá? Para ficar mais claro, mas aqui é log natural. Novamente eu vou desconsiderar a rugosidade, vou considerar tubo liso, tá? E o fator de Fanning obtido a partir da equação de Haaland é 0,0056. Assim, desprezando a variação de propriedades físicas, né? Ou seja, assumindo φ igual a 1 e φo igual a 1, o fator de atrito usado será esse aqui. Mesmo aqui, sem correção. Vamos aplicar o método dos 2Ks para calcular a queda de pressão do ânulo. O comprimento total é 8 metros, já que nós temos um trocador apenas na subbateria. A equação de Darcy-Weisbach modificada, fazendo o cálculo aqui, vai nos fornecer uma queda de pressão de 21.791 Pascal. Ou seja, 21,79 kPa. Ok? Veja que nosso limite é 90, né? Eu já tenho aqui quase 22 kPa sendo consumidos só na queda de pressão distribuída. Então vamos ver a localizada, né? Torcer para que não dê problema. Queda de pressão localizada. O ânulo, é dito que a conexão de um ânulo para o outro, né, de uma perna para o outro do trocador,
é por meio de segmento de tubo reto. Então o modelo de trocador não é aquele modelo com tampa, né? O modelo bonnet, o bonnet, né? É um modelo de trocador que é com tubo reto, ligando as pernas, ligando os ânulos do trocador, tá? Então a equação de KO para esse modelo é essa aqui. Vou fazer novamente o cálculo usando o diâmetro equivalente, que é igual ao diâmetro hidráulico. Usando aqui o diâmetro equivalente, que é igual ao diâmetro hidráulico em polegadas e em milímetros, aplicando na equação adequada do KO, nós vamos ter um KO de 8.1663. Tá vendo? Ó? Tanto em milímetros ou em polegadas dá o mesmo resultado, 8.1663, como deve ser. Agora a queda de pressão localizada, substituindo aqui o KO, será 13.281 Pascal. Certo? Que corresponde a 13,28 kPa. Somando a queda de pressão distribuída e localizada, nós temos um total de 35.072 Pascal ou 35 kPa. O que está, pessoal, ok. Não foi excedido o limite de 90 kPa nesse projeto. Está certo? Então, nesse caso aqui, o trocador ele atende a carga térmica, tá? Necessária, né? Sem exceder a perda de carga. A margem de projeto 4%, né? Em torno de 5%, está um pouco apertada, eu diria, tá? Está um pouco pequena. Porém, lembre que se eu, no caso aqui, né, eu fiz um projeto que foi conservativo, ou seja, eu não considerei a rugosidade. Todo tubo tem rugosidade, então vai aumentar o coeficiente de transferência de calor. E a abordagem, né, de um projeto conservativo produz intrinsecamente uma margem, né, que não aparece nos números, mas está lá. Então tem uma certa área de troca térmica que foi adicionada pela própria abordagem no dimensionamento, tá, nas decisões que foram tomadas durante o dimensionamento. Então, esse 4%, na verdade, ele não é 4%. O trocador tem um pouquinho mais de margem aí, devido à abordagem conservativa. Seria até interessante calcular, né, considerando a rugosidade, para ver quanto foi de margem que nós deixamos de colocar no projeto, né, ao dimensionar aqui. Certo? Então, esse projeto aqui ele pode ser aceito, tá? Foi bem sucedido e não excede a perda de carga. Conclusão final: 3 grampos operando em paralelo, tanto no tubo como no ânulo, né? As correntes de metanol e de gases quentes de chaminé, né? Representados pelo ar aqui, vão ser divididas em 1/3 e trocarão calor nessa bateria. Ok? Essa é a conclusão. Até o próximo vídeo, um abraço.